Uma aventura extraordinária quase esquecida. 90 anos atrás, 3 brasileiros fizeram uma viagem de carro do Brasil aos Estados Unidos. Um roteiro para lançar a ideia de uma rodovia ligando as 3 Américas, numa época em que o automóvel era novidade. A viagem quase impossível durou 10 anos. A nossa equipe mostra quem foram esses pioneiros e o homem que luta para dar a esse feito um lugar de destaque na história do Brasil. Uma expedição impressionante pelo coração das Américas. – 28 mil quilômetros percorridos em 15 países. 10 anos de uma viagem que tinha tudo para dar errado. Mas graças à bravura desses 3 homens, a viagem virou uma façanha histórica. Eles viveram uma aventura que não podia ter sido esquecida. Tudo começou há 89 anos. O tenente do Exército, Leônidas Borges de Oliveira, o mecânico Mário Fava e o engenheiro e oficial da aeronáutica Francisco Lopes da Cruz são os personagens dessa aventura. Leônidas e Lopes Cruz se conheceram no Rio de Janeiro e não hesitaram em aceitar quando foram convidados para ajudar a fazer o desenho da Estrada Pan-Americana, ou Carretera Pan-Americana, como se diz em espanhol. Um projeto de rodovia que pretendia integrar as 3 Américas. Para isso, eles deveriam sair do Rio e chegar a Nova York, nos Estados Unidos. Isso numa época em que a indústria automobilística ainda não estava plenamente desenvolvida. Os carros eram 2 modelos Ford, um fabricado em 1918 e outro em 1924. Beto Braga luta há 20 anos para divulgar essa história. Em 2011, ele refez com a família dele a viagem pela Carretera Pan-Americana. Passou pelos mesmos lugares dos 3 aventureiros. Rodou 75 mil quilômetros em um ano. Foi de Ushuaia, na Argentina, ao Alasca, nos Estados Unidos. Mas as condições, claro, eram muito melhores. 1928, alguém ir de carro do Brasil para os Estados Unidos, você até faz uma comparação, seria o mesmo que hoje alguém disser que foi de bicicleta à Lua? Exatamente. Beto reuniu centenas de fotos e textos sobre a odisseia dos brasileiros. Há 100 anos atrás, tinha 260 quilômetros de rodovias no mundo. Carros, naquele tempo, eram coisa rara. Nessa mesma época, existiam 8 mil veículos automotor no mundo. 8 mil veículos é a metade dos veículos que tem no aeroporto de Orlando para locação hoje. Beto lançou um livro sobre o tema. Foram 10 anos de pesquisas. No meio do caminho, conseguiu uma entrevista exclusiva com o mecânico da expedição, Mário Fava. Velhinho, Mário conta que foram muitas as dificuldades, mas nunca pensou em desistir. Eu era do interior e conhecer os Estados Unidos era um sonho. Então foi sacrifício demais. A expedição partiu do Rio com um único carro. Em Petrópolis, eles receberam os votos de boa sorte do presidente brasileiro da época, Washington Luiz. Mário Fava se juntou a Leônidas e Lopes Cruz em Pederneiras, no interior de São Paulo. Tudo graças a um jornalista da cidade que mandou uma carta a Leônidas dizendo que ali tinha um mecânico que queria ir junto com eles. Aqui naquela época, Razuki, aqui nessa praça era o que era aqui? Aqui era a Câmara Municipal. Mário Fava vem aqui nesse local e se oferece de pronto. Oliveira aceita, Lopes da Cruz aceita e Mário Fava segue viagem com eles. Em São Paulo, os aventureiros ganharam o segundo carro da expedição. Hoje em dia, não dá nem para imaginar o grau de dificuldade que os aventureiros tiveram ao cruzar todo tipo de obstáculo em carros sem nenhum recurso.
Vamos fazer esse passeio com o Adriano Bonato e é claro que a gente não vai enfrentar nem um pouco da grande dificuldade que os aventureiros na rota da Pan-Americana, da rodovia Pan-Americana, enfrentaram, né? Bonato também é mecânico e dirige esse Jeep por todo canto. Quando o carro quebra, é um sufoco. Por isso, ele admira tanto o feito de Mário Fava, o mecânico da expedição. Corajoso, né? Era um pouquinho melhor de serviço que o senhor, Com igual? certeza. Além de mecânico, ele era um ninja, né? Um ninja, porque para fazer o que eles fizeram... Não é fácil, não. A viagem passou pela maior parte dos países da América do Sul. Naquela época, onde eles chegavam, era a primeira vez que viam um automóvel, na maioria dos lugares. Bolívia, Cordilheira dos Andes, não se imaginava que existia automóvel. Pra você calcular a grandiosidade do feito deles, não tinha posto de gasolina, não tinha loja de autopeças, Não tinha óleo borracharia, não tinha óleo lubrificante e não tinha o principal, não tinha estrada. Os aventureiros abriam trilhas na mata, enfrentavam rios e riachos. Mário Fava dizia que o perigo eram os mosquitos. Inúmeras vezes tiveram malária, paludismo. Nas cidades onde paravam, o comandante Leônidas juntava gente para ajudar a abrir os caminhos. Todo mundo queria a estrada, né? Todo mundo, era o auge, era o começo do automobilismo. O automóvel era muito uma coisa recente, todo mundo sabia que tinha futuro e fazia questão de ter estrada. Os 3 heróis passam pela Argentina, onde ficam por 3 meses. Na Bolívia, enfrentam os perigos, as altitudes e a neve da Cordilheira dos Andes. Sem combustível, Mário Fava teve que improvisar. Existia querosene, que fazia iluminação pública das cidades. Então toda cidade tinha querosene, toda cidade, não os povoados de cordilheira. E o combustível, eles faziam uma mescla de chicha, que é uma bebida feita com milho fermentado, uma bebida alcoólica que índio produzia. Então ele mesclava isso, a querosene, e fazia o combustível de funcionar os motores. E o Mário Fava, que era o mecânico, ele usava banha de lhama e de porco para lubrificar. Para lubrificar. Os 3 levam 4 meses para cruzar os Andes. Mário Fava sofre um acidente grave e quase morre. Faziam pontes improvisadas para cruzar isso. E numa dessas aí, desmoronou. Assim, imagina um carro, um aparato frágil, que é um Ford T, descer aquilo tudo. Você vê, não morreu porque ficou pendurado. Né? Daí conseguiram juntar uma população ali de pendurado numa árvore, né? Enroscado numa árvore. E conseguiram resgatar o carro ainda e refazer o carro. Na chegada a Quito, no Equador, eles são recebidos pelo presidente e por uma multidão. Mas antes, tinham enfrentado o pior. Ficaram 30 dias perdidos no começo da floresta amazônica, no contraforte da cordilheira, já no Equador, numa região que hoje na floresta é densa. Na Colômbia, com a ajuda dos índios, eles escapam da malária. E Mário Fava, mais uma vez, quase morre quando um dos carros capota. Na foto, um dos cães que acompanharam a expedição. Ainda na Colômbia, o engenheiro Francisco Lopes Cruz se casa com uma índia, filha do cacique da tribo onde estavam. Foi o jeito que eles conseguiram atravessar a parte da reserva dos índios. Os 3 atravessam o canal do Panamá, onde tiveram que desmontar os carros ao passar por um pântano. Depois, eles remontaram os carros. O desafio continua pelos países da América Central. Durante o trajeto entre cidades mexicanas, eles cruzam vários rios sobre balsas puxadas por bois. Aqui, o comandante Leônidas conhece a médica Maria Buenaventura e se casa com ela. Quase 8 anos depois, os 3 brasileiros chegam em território dos Estados Unidos consagrados. Em Detroit, foram recebidos pelo industrial Henry Ford, dono da montadora de mesmo nome. O
magnata estava encantado com os 3 brasileiros e os veículos que tinham sobrevivido a essa empreitada. Henry Ford queria ficar com os carros, mas o comandante Leônidas não concordou. Queria trazê-los de volta ao Brasil. Em Washington, os brasileiros são recebidos na Casa Branca pelo presidente americano Franklin Roosevelt. E as curiosidades não param. Uma das personalidades americanas que estiveram com os brasileiros foi o policial Eliot Ness, conhecido dos brasileiros porque inspirou filmes e séries de TV. Tem um documento, a cópia de um documento aqui que nos chama a atenção. É uma autorização para a expedição trafegar pelos Estados Unidos. Eles conseguem essa autorização em Cleveland. E um detalhe, uma das autoridades que assinam é Eliot Ness, o homem que prendeu o mafioso Al Capone. Quase 2 anos depois, os brasileiros desembarcam de volta ao Rio. O retorno foi bem mais fácil, de navio e com os 2 carros. Nessa foto, os 3 mostram ao presidente Getúlio Vargas os mapas da viagem. Depois da aventura, Mário Fava foi ajudar na abertura da estrada Belém-Brasília. Francisco Lopes continuou trabalhando com engenharia. O comandante Leônidas Borges de Oliveira foi nomeado cônsul do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E a aventura se perdeu no tempo. Hoje, nas escolas e nas ruas do Brasil, quase ninguém conhece essa história incrível. O Brasil não se importou muito, não deu a devida importância para esses 3 aventureiros que desenharam a carretera pan-americana? Na verdade, nós somos um país pobre de história. Foram entregues os mapas, ninguém nunca achou esses mapas aqui no Brasil. O empresário Beto Braga tomou conhecimento de tudo pelo Diário de Leônidas de Oliveira. Quando Beto vivia em Santa Cruz de la Sierra, conheceu o filho de Leônidas, o médico Erlan de Oliveira, que hoje vive em São Paulo. Erlan deu o diário a Beto. Erlan tinha 15 anos quando o pai morreu, mas se lembra da surpresa quando leu o diário pela primeira vez. O senhor era um menino, quando viu, puxa, meu pai fez isso, ficou admirado, surpreso? Muito, eu falei, bom, não, isso aí para mim é história, isso aí é mentira, é uma coisa, entendeu, impressionante. Eu não chegava a entender a grandiosidade desse ato dele. O médico diz que o pai não gostava de falar sobre o próprio feito, mas para ele, Leônidas é um herói. Um orgulho, não tenho a menor dúvida. Mas é um orgulho que eu gostaria de ver inserido no meu Brasil. Na história do Brasil. Na história do Brasil. E de todos os brasileiros da atualidade e dos futuros. Isso não se ensina nas escolas, né? Nada. Em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, mora a família de Francisco Lopes Cruz, a viúva e 2 filhas. Conversamos com Dona Olívia e Leonora. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Nossa, homem inteligente, culto. Uma pessoa maravilhosa ele. Ainda pequenas, as filhas não sabiam muito bem o que significava a história que o pai contava. Nossa, mas será que, pai, o senhor viveu tudo isso? Daí ele falava, filha. Eu falei, mas não dá para acreditar, assim, a gente não fazia ideia. Dona Olívia conta que Lopes Cruz não era reconhecido pela importância da aventura que tinha protagonizado. Ele ficou um pouco frustrado mesmo. Eu notava. Lopes Cruz morreu em Mogi das Cruzes, atropelado enquanto trabalhava como segurança de rua. Convidamos Dona Olívia para conhecer de perto um dos carros usados na expedição. Ai, que bonitinho. Esse é o carro, um dos carros da grande aventura pela carretera pan-americana. Aproveita para ver direitinho. Olha que joinha, né? Primeira vez que eu tô vendo. E o que a senhora está achando? Tô achando maravilhoso. O Ford T está em exposição no Museu da SP Trans em São Paulo. Outro Ford usado na expedição se deteriorou com o tempo. Dona Olívia, o seu marido contava como é que era
a viagem dentro desse carro? O que ele contou para a senhora? Ele contava pouca coisa, né? Do passeio. Porque eu era muito nova, né? A gente, né? Sabe como é que eu não entendia muito essas coisas. O que você achou do carro? Eu acho emocionante demais. Eu me sinto perto do meu avô. Dona Olívia casou-se com Lopes Cruz anos depois da volta dele. Mas eu brinco com ela sobre o casamento anterior do marido, com a Índia colombiana. Tem certas coisas íntimas que eu não posso. Não pode contar? Ah, que coisa íntima que ele contou que a senhora não pode contar. Não posso. Eu nem tenho coragem de falar. Logo chega Erlão, filho de Leônidas. Ele também nunca tinha visto o carro de perto. Que loucura! É impressionante. Como um aparato frágil desse consegue fazer isso. Dimensão, né? De uma porta hoje para essa porta de um carro novo. Beto Braga também acompanhou nossa visita com o filho Caio. O rapaz conta que o modelo do carro era o mais moderno da época. A viagem foi possível por causa da simplicidade do modelo T, que com meia dúzia de chaves você conserta qualquer coisa. Quase 90 anos depois da Odisseia dos brasileiros, várias iniciativas tentam resgatar essa memória. Em Bariri, cidade natal de Mário Fava, um prédio está sendo totalmente restaurado para ser um museu em homenagem ao mecânico. O lugar vai ganhar até uma estátua em tamanho natural de Mário Fava. Do museu, iremos até o Centro Cultural que leva o nome do intrépido mecânico. Vamos nesse Ford de 1931 do seu Tito. Podemos entrar nesse carro? Se ele quebrar no caminho, o alemão garante? Aí, garantido. Vamos dar essa volta? Vamos lá. Olha, de primeira na partida. É para entrar no clima, né? E imaginar o quanto foi difícil a aventura da carretera pan-americana. E não é que o carro logo já dá defeito? Opa, tá cortando a gasolina. Vai. Epa, parou ali, parou. Parou. Agora tem que entrar o mecânico em ação. Era assim que funcionava. Quebrava, parava, o Mário Fava tinha que entrar em ação e botar pra andar. Além de motorista, ele era o mecânico. Alemão, socorro, alemão! Será que vai, alemão? Agora vai. Logo chegamos ao Centro Cultural. Beto Braga mostra alguns objetos de Mário Fava, como os óculos de motorista e a máquina fotográfica, a mesma usada na expedição. Essas homenagens têm o apoio de pesquisadores e empresários de Bariri. Um deles vive no Rio de Janeiro. Aziz Chedid Neto é fascinado pela história dos três brasileiros. Para ele, o conhecimento de Mário Fava sobre mecânica salvou a expedição. A presença dele foi indispensável, porque se ele não tivesse ido, ninguém fazia mecânica. E o que fez com que chegasse lá foi o reparo mecânico nos carros, as adaptações nos carros. Mário Fava deu essa entrevista a Beto Braga já com 89 anos em 1998. 2 anos antes de morrer, ele ainda estava com ótima memória. E não quiseram desistir do caminho? Depois que estava no caminho, não volta mais. Se pensou, mas tivemos muita dificuldade. Ficava sem alimentar. Nós não sabemos, os carros, 2 Ford, motor é 18 cavalos de força. Tinha que levar gasolina, certa peça sobre. Chegar a fundir o motor no campo, fora, eu desmontar o motor, sem casa, perto do campo, ficar um dia, 2 sem comer. Ficava 2, 3 dias sem comer. Um dos maiores mecânicos do Brasil não esperava, na velhice, que a aventura fosse lembrada pelos brasileiros. Pretensão de nada, viu? Não tenho pretensão. Agora, o que o senhor puder fazer, dar uma divulgação. Hoje, a Pan-Americana é uma estrada que liga o Alasca ao Ushuaia, do norte dos Estados Unidos ao sul da Argentina. Ela ainda tem trechos intransitáveis, como na época dos aventureiros. E
foi a única coisa que restou do ideal de unir as três Américas. A expedição de 1928 foi determinante para que a estrada existisse. A Pan-Americana é a mais importante obra da engenharia no século XX. É a rodovia mais extensa do mundo. Ela tem 43 mil quilômetros. Ela une todos os países da América como uma espinha dorsal. O Brasil precisa agora redescobrir e ensinar essa história.